E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e preparem-se, porque essa série agora vai fazer com que você tire todas as teias do armário do teu avô, do teu pai, depois vai ser do seu, porque você tem que assumir que tá ficando velho, e vai chegar a era do MP3, dos streamings verdes, coloridos, de várias logomarcas, e estamos aí. Estamos começando a série História da Música Cristã Brasileira. E é com muito prazer que eu tenho convidados mais que especiais, convidados que conhecem do assunto, convidados que têm desenvolvido há anos esse trabalho e que é muito bom tê-los aqui. Para a gente foi um prazer quando a gente chamou. Foi mais legal ainda porque os caras foram super acessíveis e ainda disseram, bora, a gente topa o desafio. E eu tô com o David e com o Alisson, do Apenas Música, e eu vou deixar agora para eles, para que eles possam apresentar um pouquinho do que é o Apenas Músicas. Mas antes disso, eu tenho que lembrar de uma coisa. Com a palavra patroa, a gente não está fazendo com a palavra à toa, a gente não está tendo um momento de recolhimento, de mantenedores, porque a gente entende que ainda é um momento de reavaliar, de pensar os gastos. Estamos passando por um momento ainda de isolamento, de retorno aos poucos, gradativos. Então as igrejas estão começando a reabrir. Então, assim, gente, a vida está tentando voltar à normalidade, ou um novo normal que possa vir aí. E a gente sabe que também isso mexe com o bolso. Então, se você não está com condição, ou se você só tem aquele dinheirinho, invista em pessoas. Invista em alguém que não tem condições, que esteja precisando, invista na sua comunidade de fé, invista na instituição social. Claro, agora, se estiver sobrando um pouquinho mais e quiser investir aqui na gente, manda um alô no nosso e-mail, cuscuzcast@gmail.com, ou no nosso Instagram. Gente, não deixem também de se inscreverem no nosso feed, no Cashbox, no Deezer e no Spotify. E também se inscrever e ativar o sininho lá no nosso canal do YouTube, porque já tem conteúdo exclusivo para o YouTube. Atenção, temos conteúdo exclusivo para o YouTube, temos conteúdo exclusivo para podcast e agora também conteúdo exclusivo para o Instagram. Então se liguem, acompanhem que vocês vão começar a observar. Eu não vou falar quais são, porque eu quero ver se vocês vão acompanhar. Beleza? Já falei demais e vou passar agora a bola aqui para David e Alisson. Cara, galera, muito bem-vindos. Pra gente é um prazer ter vocês aqui. Fala, Ediel. Na verdade, a gente agradece aí o convite e a gente se sente muito honrado, né, de poder estar participando aí com vocês nessa série aí que é desafiadora, eu poderia dizer. Não é para falar de música cristã, falar da história da música cristã, um assunto que a gente tanto ama, né? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o David, aqui do Apenas Música, sou um fundador, né, do Apenas Música, que falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, e tô aqui com o meu amigo Alisson, me ajuda desde o comecinho lá da fundação, da ideia de tudo, lá em 2007 ainda, e é isso aí, Alisson, se apresente aí. Fala, galera, é um prazer enorme, quem fala é Alisson, sou recifense, aí conterrâneo, então com muito prazer. Estou desde 2008, corrigindo o David, ele começou em 2007, eu entrei um ano depois, estamos aí em 2020, então é uma boa trajetória, uma caminhada de muitas emoções, descobertas, e é um prazer enorme compartilhar um pouquinho dessa nossa experiência com música, né? Mais curiosos do que tudo, do que profissionais para falar sobre música, sobre essa trajetória. É usado, mas a gente está aqui para compartilhar o que nós sabemos. E vamos lá, né? Vamos fazer com que isso perpetue para a honra e a glória de Deus. Massa. Galera, fala um pouquinho aí do que é o Apenas Música. Para quem não conhece, né? Pode ir, Alisson. Eu lembro. É o idealizador da bagaça, não quer falar, mas aí eu vou falando também um pouco sobre isso. Acho que surgiu com o desejo de David ele compartilhar um pouco das músicas que ele gostava, né? De jogar na internet um pouco daquilo que ele descobria. E foi exatamente por isso, dessa forma que eu entrei no Apenas Música. Eu cheguei lá, estava
procurando pelo Google e vi um disco que eu tinha curtido bastante, e aí eu fui lá e deixei um comentário para David e disse, poxa, é muito massa, valeu por isso, poderia contribuir? Aí ele, bora, entra. E aí a gente começou a compartilhar na época de downloads ainda, todo ilegalmente. A gente fazia todo esse processo de estar compartilhando, subindo arquivo, transferindo de um lado para o outro, né? E a polícia não nos ouça referente a isso. Mas abandonamos essa vida e depois teve outros percalços no meio do caminho, mas hoje nos colocamos como um portal de música cristã, né? E o objetivo é principalmente dar visibilidade para aquilo que está fora do mainstream, aquilo que é fora do gospel, aquilo que está fora do mercado gospel. Então, tudo que é bandas não só internacionais, que nem sempre tem a mesma visibilidade e conhecimento dos mais diversos estilos, como principalmente nacional, porque tem muita gente boa, tem muita gente que produz música inteligente, música cristã criativa, e que infelizmente não tem tantos espaços. Então, a gente usa o portal para poder dar visibilidade a essas bandas, fazer reviews, fazer críticas, divulgar novas bandas, lançamentos e tudo que vem referente a notícias, porque nós sentimos que existe essa lacuna. Existe uma lacuna de uma música de qualidade que é fora desse circuito, de pessoas que não só estão compartilhando, mas que estão opinando. Então, apenas música acaba sendo também um aspecto ministerial, né? De dar força para essas pessoas, para esses cristãos que estão querendo uma música de relevância, estão querendo descobrir. Então, a gente vai nessa pegada de compartilhar e de fazer algo colaborativo, né? Não é só a gente, não é só eu e o David, também temos outras pessoas na equipe. E temos o maior prazer de deixar esse espaço aberto para que outras pessoas, os nossos seguidores, vão lá, mandem no inbox indicações. Agora a gente está com a Collab, que é um espaço para que as pessoas possam enviar seus próprios textos, né, para divulgar. Então, vamos construir isso junto, porque o reino é feito de muitas mãos, né? Então, a perspectiva da gente é fazer isso. E a gente começou numa época que, lá em 2007, né, falando mais sobre como tudo começou, o Alisson já explicou e resumiu muito bem aí tudo, eu não quero acrescentar mais nada, mas a gente começou numa época em que, bom, assim, para quem tá chegando hoje, né, quero ouvir um álbum aqui, o que você faz? Você vai pegar o seu Spotify, vai digitar o nome da banda que você quer ouvir, ou talvez o estilo, ou até mesmo o humor que você tá hoje, e vai escutar a música. Naquela época não era assim, né, meu jovenzinho? Então, naquela época você tinha que baixar a música, ou você comprava o CD, e assim, a gente fala de baixar a música, mas não era caro, mas a gente compra muito CD até hoje, né, Alisson? Na verdade, na época a gente já era consumidores assíduos de música, né? Então a gente ia nos shows, comprava CD, e justamente porque a gente sabia que era difícil, né, ter esse acesso, que a gente começou a compartilhar. Então eu venho de uma época de, vamos lá, que a polícia não nos ouça novamente, mas de uma época de pirataria de MP3 já bem mais antiga, de 2007. Eu comecei já, sei lá, em 2003, por aí, eu já estava compartilhando MP3 na internet. Eu usei muito Zipoc. Quem estiver ouvindo aí e for dessa época vai saber do Zipoc aí. Então, assim, eu já hosteei muita sala lá, já subi, enfim, fiz vários amigos no Zipoc, né, que é um programa de compartilhamento P2P, para contextualizar a galera aí. Talvez na edição você corte o que tiver sobrando aí dessa informação, mas é isso. Eu comecei a conhecer muita coisa lá no Zipoc, e aí eu comecei a ficar louco. Eu falava assim, eu escutava uma banda, né, sei lá, eu escutava uma banda gringa de heavy metal, falava de Jesus, e aí eu chegava na igreja e ninguém conhecia nada, né, e eu ficava, vocês têm que conhecer isso aqui. Então sabe aquele desejo de compartilhar o que você tá tendo, tá recebendo ali, que é muito bom, e você fala, isso não pode ficar só comigo. Daí, a minha vontade extrapolou um pouco o Zipoc, e eu pensei, eu vou começar a escrever reviews, né, do que eu tô ouvindo e tudo, mas assim, né, eu era adolescente, cara. E aí, graças a Deus, o Alisson apareceu aí na minha vida e me ajudou a estruturar um pouco mais o conteúdo. E aí, não, né, Alisson, nós já mexemos com torrent, polícia já reclamou já com a gente de verdade. Aí foi quando a gente viu que tava ficando um pouco mais sério. A gente tava tendo muito acesso e tudo, e aí teve uma vez que a gente teve que tirar tudo do ar de um dia pra noite, porque senão a gente ia ser processado e tudo. Nossa, deu um absurdo.
E aí, no final das contas, a gente acabou achando melhor não mexer com pirataria de música. Por mais que, assim, era uma música, era um nicho muito específico, né? Assim, não era Uhum. né, a gente não ficava pirateando, sei lá, bandas super conhecidas, né? Sei lá, Oficina G3, Resgate. Não, a gente compartilhava bandas que ninguém conhecia, enfim. Mas aí a gente acabou com isso, e depois acabou que conciliou também da chegada do stream, né? Do Spotify, do YouTube, e já não fazia muito mais sentido também ter esse lance de download e tudo mais. E aí a gente tá no formato que a gente tá hoje, que é, como o Alisson bem disse, de empurrar bandas novas, de compartilhar nossa opinião sobre o que a gente escuta, sobre as nossas descobertas, de montar playlists, fazer uma curadoria mesmo pro pessoal que tá chegando. Às vezes o cara é novo na fé, né? Mas tem um gosto peculiar, né? Um gosto musical Ou precisa peculiar. ouvir coisa boa, porque também tem muita coisinha que deixa a desejar. Sim, sim, exatamente. Mas é isso, a história é longa, a gente, no decorrer do tempo aí, a gente vai falando um pouco mais sobre o AM. Show de bola. E olha, gente, eu vou falar assim, que eu sou um ouvinte das playlists dos caras, inclusive eu estava comentando aqui em off com os meninos algumas playlists, assim, que eu também super indico. Então, assim, velho, se você quer escutar coisa nova e coisa boa, entendeu? E outra, coisa colaborativa, porque você tem a oportunidade também de sugerir pros caras, eles estão aí abertos, velho. Fala com os caras são super acessíveis. Então troca uma ideia lá, aparece lá, entra no site, entra no Instagram dos caras, que vez ou outra tem coisa boa. Vá por mim. O que a gente gosta de falar sempre assim, a gente abriu agora uma sessão lá que a gente chamou de AM Collab, né? O Alisson comentou um pouco sobre isso, mas quero deixar aberto aí para todo mundo, para os seus ouvintes também, para o seu público, para essas pessoas que são parecidas com a gente mesmo. Assim, ó, você gosta de ouvir uma música e quando você escuta você fica louco, querendo tac-tac e falar com alguém sobre aquilo ali, a gente tá de portas abertas lá para te receber, para ouvir o que você tem a dizer sobre algum álbum, algum show que você foi marcante, enfim. A gente quer realmente ser uma plataforma para ajudar a amplificar essa vontade de compartilhar coisa boa com as pessoas. É isso aí. Show de bola mesmo. Gente, a gente vai começar aqui esse bate-papo falando sobre os anos 40 a 60. Aí talvez você esteja perguntando assim, bicho, essa faixa é muito grande e tal. Velho, a gente vai conversando aqui, vocês vão entender por que a gente achou melhor falar sobre as décadas de 40 a 60, né? Mas assim, eu quero deixar aí para vocês qual era o contexto nessa época desse período aí das décadas de 40 a 60. Então, para falar de música, antes de falar de música, a gente tem que falar do contexto onde a gente está inserido, né, nesse período. Né? São 30 anos, então muitas coisas para contar. Contudo, é importante a gente entender que a igreja, por mais que ela pense, seja consciente ou inconscientemente, de que ela é alheia à realidade, ao contexto, como se ela estivesse vivendo num mundo à parte do que as demais pessoas vivem, o que acontece no exterior influencia muito dentro da igreja, influencia profundamente. Então, falar da trajetória da música cristã brasileira, por exemplo, pegar só esse recorte, apesar de grande, de 30 a 60, a gente está falando de um contexto de plenas guerras, né? O mundo está passando pela sua Segunda Guerra Mundial. A gente tem contextos como a Guerra do Vietnã, em 69, tem golpe militar no Brasil, a gente tem questões como a criação da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é um processo profundo político que o mundo está passando e que vai culminar dentro daquela perspectiva entre o capitalismo e o comunismo. Está falando, mas pensa que o que é que isso tem a ver com a música? Tem muita coisa a ver com a música. Então, todo esse contexto da cultura que o capitalismo e a cultura que o comunismo está trazendo dos Estados Unidos, da União Soviética, que o embrião, foi nessa época que o embrião da Guerra Fria, né, o que a gente vai ver depois como Guerra Fria, esse aquecimento. Daí, a própria igreja está inserida nesse contexto e ela vai sendo levada por termos políticos. Ora, a igreja protestante está mais voltada para a direita, ora ela está voltada mais para a esquerda, mas nesse período é muito o contraponto da igreja católica. Se a igreja católica está no lado esquerdo, os crentes vão para a direita. Se acontece o contrário, a igreja vai e muda, porque faz parte da nossa essência. O que nós somos é a oposição do católico. Então, o início do protestantismo brasileiro, nesse período, né, vamos assim dizer, ele é muito baseado nessa oposição.
e nessa posição que ela vai sendo levada por termos políticos. Da mesma forma, se a gente está num aquecimento de um momento tão trágico de guerras, de violência, de movimentação política, a cultura ela não é nada diferente disso. Então, esse recorte de 40, 60, a gente está vendo que a guitarra elétrica surge, o computadorista, a gente vê questões urbanísticas acontecendo no Brasil, com Juscelino Kubitschek, vendo todo esse desenvolvimento que tem, e como é que o impacto da urbanização muda a mentalidade que antes era agrária e agora é totalmente urbana. Então, é um estilo de vida totalmente diferente. Isso vai impactar na forma de ser igreja, na forma de se relacionar, na forma de pensar, na forma de viver. E expressões culturais como Carmen Miranda, que a gente ouve até de um ponto distante, mas era um produto de exportação brasileiro. Era uma política do relacionamento que se tinha dos Estados Unidos, da aproximação dos Estados Unidos com os aliados dele. Então, o Zé Carioca, personagem que faz parte da nossa infância, era um instrumento ideológico. Então, era a caricatura do Brasil, do jeitinho brasileiro, de toda aquela dinâmica do tropical, das cores, elas vão sendo vendidas tipo exportação, como Carmen Miranda e Zé Carioca. Já no mundo está explodindo, né? O movimento beat, o processo de contracultura. Você vê o rock com os Beatles na década de 60, música de protesto. A gente vê feminismo, vê questões raciais com Martin Luther King. Então, é muita coisa acontecendo dentro desse aspecto. Isso vai influenciar. Por exemplo, o próprio tropicalismo que acontece no Brasil, no meados dos anos 60, ele vem construir essa identidade musical, né? Vai colocar os elementos brasileiros junto com o rock, que a gente vai ver futuramente essas coisas sendo misturadas e até hoje a gente tem reflexo. Então, palavra antiga, vai pegar um rock, mistura com algum toque de samba, com toque de sei lá do que, tem reflexos desse período. O próprio Woodstock, lá no finalzinho da década de 60, mais uma vez música de protesto. Então, é a sociedade que está nessa ideia de contracultura, de um contexto profundamente de guerras, de conflitos e de ideologias, que ela vai influenciar na forma de produzir. Mas onde é que está a igreja dentro desse contexto? É essa igreja que está na polarização da oposição do católico, é uma igreja que está diante daquela ameaça comunista, né? Então, ao mesmo discurso de 2020 que a gente está falando, e a gente está olhando de 40 e 70, é o mesmo discurso daquela ameaça comunista. Então temos que nos opor por isso, porque, por exemplo, nesse período vai começar a surgir uma teologia progressista, que vai ter um outro olhar para essas relações culturais, as outras formas de culto, e isso vai gerar atrito na ala mais conservadora, né? Isso fez com que os protestantes do Brasil, nessa época, diante de tanta efervescência e de conflitos e discussões, se fechassem para se proteger. Para proteger minha teologia, para proteger essa doutrina e etc., eu preciso me fechar para o estranho. Tenho que me fechar para aquilo que eu não entendo, para aquilo que está nessa efervescência, transformação, eu não sei o que é. Mas para proteger, é importante se fechar. Se é um acerto ou um erro, é um movimento da história. É muito fácil a gente olhar em 2020 para esse período e entender como um possível erro. Mas talvez não, né? Deus é soberano, então todas as coisas vão acontecendo. E tem um outro aspecto que da igreja dentro desse período que a gente está falando, de 40 a 60, né? Que é da teologia dispensacionalista, que ele tem um caráter profundamente evangelístico. Então ele é alheio à realidade sociocultural, que o objetivo é cumprir a volta de Cristo. Vamos levar o evangelho para que Cristo volte. Então não vamos nos ocupar com outras coisas que não sejam a pregação do evangelho, que é a mensagem de salvação. Isso fala muito da perspectiva da igreja, que a gente traz os ranços disso. É muito forte ainda essa perspectiva. Por isso, quando a igreja vai falar, vamos fazer ação social, é a mesma coisa que de uma guerra civil dentro da igreja. Então, a igreja vai se relacionar com um determinado estilo musical, vamos tocar um frevo em Recife. Por que não existe frevo nas igrejas de Recife? Por que não existem outras expressões musicais? Não sei, uma música típica de Minas Gerais, mas por que não acontece? Entendeu? Então, vai trazendo, porque a igreja ela não vai se envolvendo com esse processo, porque para se proteger.
E ainda tem um último detalhe que é muito importante nesse contexto, que é o analfabetismo da população brasileira. Para vocês terem ideia, no final da década de 40, 57% da população brasileira era analfabeta. Então, meu filho, qualquer coisa que você vai empurrar, entra. Então, vai entrar na goela, nos ouvidos das pessoas, aquilo que o pastor, aquilo que a liderança, aquilo que os missionários estão falando. Hoje a gente tem por volta de um 9%, se eu não me engano, de analfabetismo, assim, de uma forma mais crítica, comparando. Então, a gente entende que o mundo está um caos, o mundo está em guerra, guerra após guerra, tem uma efervescência cultural e contracultural muito forte, e a igreja está perdida no meio disso tudo. Então ela se fecha e vai se prender exclusivamente na pregação do evangelho, que é a finalidade, vamos assim dizer, que a igreja entendia naquele período. Então, diante desse contexto todo, a música, ela vai ser reflexo, um dos reflexos desse pensamento não só teológico, mas histórico da igreja cristã. Mas, Alisson, tem uma coisa que é interessante observar e que, assim, faz muito sentido o que você está falando aí. O meu pai, por exemplo, ele comenta comigo que essa cultura de se usar fardinha de conjunto, né? Fardinha da comissão, fardinha de determinado departamento, enfim, eu não sei qual o nome que as denominações dão, né? Que cada uma dá. Ela tem muita influência justamente do pós-guerra, do pós-guerra não, do período de guerra. É aquela ideia de nós somos a oposição ao católico e nós estamos numa guerra espiritual e nós temos que ter uma fardinha para nos identificar. Que nós somos do conjunto, que nós somos da comissão das mulheres, dos homens, né? Isso se mantém até hoje. Meu pai disse que começou ali naquela época. Uhum. E essa oposição, ela é base da fé cristã protestante, né? Então, porque aquilo é prático, você não precisa nem ter argumento, nem ter estrutura, mas é uma questão de diferenciação social também. Também para que as pessoas entendam quem é quem na fila do pão. Então, vamos fazendo essas oposições, vamos construir a nossa teologia, a nossa prática a partir disso. E tanto pela questão das influências capitalistas e comunistas, se hoje ainda é forte, imagina nessa época, onde era algo real, concreto, com nome, sobrenome, etc. Então, quando os Estados Unidos ele vem fazendo essa influência cultural de aproximação, não é uma aproximação simplesmente, seja lá qual é o motivo, mas é uma estratégia de guerra, é uma estratégia de você fortalecer todo mundo dentro da mesma visão. Quando você constrói uma Carmen Miranda, ou quando você coloca um Zé Carioca, ou quando você se aproxima com seja lá o que for, porque nesse período tem o avanço da rádio, né? Radionovelas, né? Nessa época é muito forte. Começa a vir a televisão no Brasil, também tem influência de cinema, de revistas, ou seja, é algo massivo, é uma expressão cultural massiva. E daí, na igreja, ela vai absorvendo, vai filtrando, mas vai filtrando dentro de uma bolha. Né? Ou seja, vai pegando alguns elementos que vão nos diferenciando, mas dentro de uma bolha seleta, até mesmo, tanto por questão de se proteger, como de ser algo identitário. Você reconhecido por determinadas práticas. Então, já que as pessoas elas nem entendem por essa questão do analfabetismo, então elas não têm esse pensamento tão crítico. Elas somente absorvem e reproduzem. Absorvem e reproduzem. A partir do momento que o letramento da população brasileira vai crescendo, as pessoas vão lendo, vão interpretando, vão questionando aquilo que está sendo falado, elas vão ter um posicionamento diferente. E, obviamente, os atritos vão começar daí. A gente tem um processo intelectual, porque a maioria desses movimentos, eles vão vir dos intelectuais, né? Então, são pessoas que têm uma literatura, que eles têm uma expressão, elas são pessoas viajadas, né, literalmente falando, pessoas que têm contato com outras culturas, então vão trazendo esses elementos e vão começar a ser olhados como organismos estranhos dentro da igreja ou dentro da própria sociedade brasileira, porque elas vão querer questionar esse padrão de comportamento de divulgação do evangelho, ou de entender como é o ser cristão nessa época, né? O ser cristão protestante, especificamente falando.
Beleza, beleza. E aí, gente, quem seriam esses caras? Olha, gente, a gente vai estar falando aqui e vamos mandar para aqui pro programa pelo menos um trecho da música. A gente vai ver se a gente vai colocar um trecho ou se a gente vai colocar a música toda para vocês ouvirem, para vocês entenderem que muitas dessas influências que os meninos estão falando aqui, vocês vão ver claramente em algumas letras. É muito interessante, né? E olha, tem música aqui, velho, que eu escutei, eu escutando o programa, lendo, no caso, o briefing dos meninos, a gente vendo o que ia ser falado e vendo alguns links de músicas. Cara, teve hora que eu me emocionei, que eu só lembrava, assim, das músicas que meu avô escuta, que o meu pai escuta. Então, assim, para mim trouxe lembranças muito boas mesmo. Então, eu acho que para muitos de vocês também vai trazer, e para quem não tem lembrança em relação a isso, eu acho que vale a pena conhecer e pesquisar, que você vai ver também que tem muita riqueza aí, né? Então vamos lá, quem são esses principais nomes? Por onde é que a gente vai começar isso aí? Então, vamos começar falando um pouco do que a gente tinha de música, né, dentro da igreja, né, dado todo esse contexto sociocultural aí que o Alisson passou pra gente. Vamos lembrar lá, a gente está falando de década de 40, né? Poxa, tem muito tempo isso. E a gente está tentando falar de música brasileira, né? História da música cristã brasileira. Dentro da igreja mesmo, o que tinha de música, a gente não pode dizer que era uma música brasileira, tá? E voltando a dizer, né? A gente não está aqui fazendo uma crítica, né, a isso, né? A gente não está falando, estava errado, eles deviam ter feito assim, assim, assado. Não. É uma visão mesmo do que aconteceu na história e do que eles tinham na época. Basicamente eles tinham músicas que eram trazidas pelos missionários americanos, pelos missionários ingleses, escoceses, etc. Isso, num compilado mais tarde, eles começam a chamar isso de músicas do cantor cristão, né, porque eram traduzidas, né, para o português. A harpa cristã também era o que tinha. E o formato dessa música, cara, era um formato bem tradicionalista mesmo, aquele formato com coral, né? Música de igreja era música com coral, piano e órgão. Bateria era não, isso viu? Que tinha. Não, peraí, bateria, mano, é bem depois. A gente vai falar aqui que bateria, por enquanto, se na época que a bateria chegou na música era do diabo, década de 40 eles nem sonhavam, né, com bateria. A gente vai ver mais pra frente por que existia, né? Talvez o Alisson até comentou um pouco disso agora, daquela... não, se lá fora eles usam isso, aqui dentro a gente não vai usar, de maneira nenhuma. Isso é errado, isso é do diabo, isso é boêmio, né? Então, o que a gente tinha na época, na década de 40 e começo da década de 50, dentro da igreja, era isso. Era harpa, cantor cristão, música de coral, piano e órgão, tá? Quando a gente começa a olhar para os principais nomes aí, que vamos dizer assim, os pioneiros, né, da música cristã brasileira, o primeiro nome que vem à nossa mente é Feliciano Amaral, tá? O Feliciano Amaral, ele nasceu em Minas Gerais, na cidade de Miradouro, e ele nasceu em 1920, tá? Ele acabou manifestando interesse por música ainda já na sua adolescência, se tornou um músico profissional, tá? O Feliciano Amaral, ele gostava muito de jazz e tudo, chegou até mesmo a ter um programa de rádio. Ele não era convertido ainda nessa época, tá? Ele foi se converter mesmo e foi ser batizado lá em 1943. Estudou teologia, tá? E chegou a ser pastor de uma igreja. Na verdade, ele pastoreou algumas igrejas, inclusive. E aí, lá em 1948, é que ele vem a gravar o primeiro, a gente chama de compacto, né? Aí não sei se... Vou perguntar se vocês vão lembrar, porque a gente não é tão velho assim, né? Mas o compacto, cara, é um disco de 78 rotações por minuto, tá? Era um disco que, de um lado, era uma música e do outro lado era outra música. O pessoal chamava de EP, né? É o Extended Play lá. Até hoje o pessoal, quando a banda vai lançar algum material que a gente chama de demo, né? Eles falam, vou lançar um EP. Mas é uma referência a esse compacto da época. E o Feliciano foi o primeiro a lançar música evangélica gravada em um EP de 78 rotações por minuto, tá? O nome desse primeiro EP que ele lançou pela gravadora Atlas, que está associada à Convenção Batista. Ele é pastor batista, né?
Sim, sim, pastor. Né, é uma característica interessante, a gente vai ver nos próximos nomes que todos eles eram pastores, né? Então, assim, os caras estavam envolvidos com igreja envolvidos com pastoreio, né, e tudo mais, mas também se enveredaram pela veia musical aí. E ele lança em 1948 esse primeiro compacto, tá? Que é o... São duas músicas que tem nesse compacto, que é a música Mensagem Real e a música Venha a Cristo. Isso em 1948. A gente não tem muita coisa sobre isso na internet, tá? Se você digitar aí Feliciano Amaral, para tentar, vou achar esse compacto aqui para ouvir. Provavelmente o que você vai achar são compilações que aconteceram mais tarde. Né, o pessoal acabou juntando vários compactos e tudo, e aí lança. Mas olha, a qualidade não é muito boa, então assim, não é muito agradável de se ouvir essas primeiras gravações, mas mesmo a nível de curiosidade, né, gente? É legal, assim, enquanto eu tava fazendo essas pesquisas aqui, eu achei muito massa você escutar aquela qualidade bem, bem ruinzinha, bem fraquinha, mas, poxa, muito legal. Era o que tinha na época, né? E olha só, 1948, né? Tem muito tempo isso. E ele já estava ali, produzindo, então a gente pode dizer que ele foi o primeiro artista cristão aí, não sei, né? Com certeza eles não se consideravam dessa forma, né? Artistas e tudo mais. Ele era um pastor e estava gravando música evangélica, né? Ele também foi conhecido como Rochinol do Sertão, pela característica da voz dele ser uma voz muito bonita. Enfim, ele participou mais tarde naquela cruzada de evangelização do Billy Graham, no Maracanã, cantou para muita gente. O Feliciano Amaral, ele tá no Guinness como cantor que esteve há mais tempo em atividade no mundo. Tá? Isso é uma característica bastante interessante aí. Não só entre cantores evangélicos, tá? Mas entre todos os cantores. Ele é um dos cantores que esteve em atividade por mais tempo, então ele acabou entrando pro Guinness. Ao longo da sua carreira, ele gravou mais de 60 discos, né? Entre discos, LPs, EPs, CDs e tudo mais. E ele faleceu em 2018, tem pouco tempo. Ele faleceu com 97 anos. E nativa. Ele faleceu no dia 7 de julho. Nativa. Se você procura no YouTube aí pelo nome dele, você vai ver muita coisa recente dele participando, sabe? Um cara super ativo. Poxa, uma simpatia total ele, assim. E um cara que ele não sabia, né, na época. Certamente ele não sabia, mas ele estava fazendo história. Quando você está fazendo história, você não sabe que está fazendo história. Mas o Feliciano Amaral foi o primeirão mesmo. E ele, assim, ao longo das décadas, ele continuou lançando, igual como eu falei, lançou mais de 60 discos. Mas como a gente está tentando capitular aqui por os primeiros, né? Então a gente vai falar dele só agora, nesse início, porque ele foi o primeirão mesmo. Mas ele tem um legado enorme aí pela frente, vale muito a pena conferir. As músicas mais conhecidas dele, quando eu estava pesquisando, foi até engraçado. A primeira música que eu ouvi nas pesquisas que eu estava fazendo sobre ele foi a música O Rosto de Cristo. Se vocês quiserem soltar aí pra escutar, não sei se todo mundo conhece, tá? Cara, na hora que eu ouvi essa música, eu pirei. Eu falei assim, nossa, mas tinha muito tempo que eu não ouvia essa música. Comigo aconteceu a mesma coisa também. Né? Deixa eu ver aqui. Eu vou botar aqui pra vocês, mas eu também tô botando para os meninos aqui, pra gente relembrar e a gente ver o quão velho a gente é também, né? Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria. E aí quando eu ouvi essa música, cara, nossa, na hora minha memória, sabe, aquele lance de tipo, parece que acessou uma área da sua memória que não era acessava há muito tempo, sabe? E eu lembrei de um monte de coisa da infância, do meu pai, de tio, de avô, enfim, nossa, loucura. Loucura, muito legal. Assim, essa música, ela não é de 40, tá? Ela não é das primeiras músicas dele. Mas ela é uma música que marcou muito. Ela acho que ela foi lançada já na década de 80, enfim, mas é uma música muito conhecida dele. Não, é engraçado também, David, que essa música, O Rosto de Cristo,
você nota claramente uma resistência contra qualquer coisa que levasse a imagem do católico. A semelhança, quando ele fala que tá Cristo explícito, né, não na está em imagens, em telas, né? E hoje a gente já tem uma perspectiva totalmente diferente disso, né? Sim, sim. De porquê, né? Como que funciona aquela ideia ali das telas e tudo. Mas ali eles estão, né? É uma apologética pesada ali o tempo todo, né? Na música, né? Na cultura ali e tudo deles, mas eles estão criticando de certa forma também ali do outro lado, né? Como a gente acabou de falar. Pois bem, o Alisson quer comentar alguma coisa aí sobre Feliciano? Ouvindo a música, lembra também que tem a influência do órgão, né? Parece até a pegada da música, você vê mesmo a simplicidade da questão, porque eu acho que o objetivo naquela época era a mensagem, né? E a mensagem com cunho evangelístico, né? Então o foco nesse. E depois a gente vai ver que outras temáticas vão entrando dentro da canção cristã, mas o foco é evangelizar e com simplicidade, uma simplicidade que hoje a gente pode questionar, mas naquela época fazia todo sentido, né? Sim, exatamente. E assim, as primeiras, tá? Essa música, como eu disse, já é uma música que não é das primeiras décadas da carreira dele, tá? Mas quando a gente pega lá as primeiras mesmo, tem muita tradução, tá? São músicas feitas ali no órgão, no piano mesmo, bem simplesão, com o que eles tinham de recurso na época, bem focados ali na mensagem, como a gente falou, naquele vozeirão, né, de cantar ali na vitrola e tudo mais. Mas tem muito conteúdo gringo ali, né, se a gente for, que a gente pode perceber, assim. A gente sabe que aquilo ali não é música brasileira, estritamente falando, tá? Isso a gente vai comentar mais pra frente, mas isso só vai acontecer daqui a alguns anos, né, algumas décadas, na verdade. Década de 40 e 50 ali, a gente está meio que ainda preso àquele fundamentalismo, né? Aquela. Desculpa, não é nem fundamentalismo, ao tradicionalismo, na verdade, né? De talvez repetir o que eles estão ouvindo de fora, dos missionários, o que o pessoal está trazendo, talvez tentar repetir um pouco do que se tem ali na harpa, né? Do cantor cristão e tudo mais. Tá? Então, se a gente vai dando sequência, a gente entra agora em outro nome, David, que é o Luiz de Carvalho. Pode falar. Só rapidinho. É interessante quando fala sobre essa questão, né, de reproduzir, né? Você está repetindo aquilo que vem de fora. Qual a diferença de hoje? A gente vê o movimento que a gente chama de hipster gospel. Coloque suas luzinhas, as suas músicas que repetem. Aquele padzinho, aquele pad do teclado. Exatamente. É por isso que assim, é difícil, né, fazer uma crítica, porque é muito fácil. A gente está aqui em 2020 com a internet fibra ótica, com acesso e tudo mais, e olhar lá para trás e falar assim, não, mas os caras não era música brasileira, né? Então, assim, hoje também a gente repete as mesmas coisas, né? Então, assim, a música brasileira cristã, ela vive de ciclos, né? Então a gente vai ter o ciclo onde a gente copia, aí depois vai vir alguém, vai inovar, vai começar a produzir alguma coisa ali com a cara mais brasileira, aí depois vem alguém e começa a copiar de novo, e assim vai, cara. Não tem fim. Exato. Assim mesmo. E o que me chama a atenção é justamente essa mentalidade, né? Porque assim, beleza, o que está produzindo, mas ela é reflexo, ela é fruto de uma raiz teológica que, tipo, ou ela é alheia à realidade, ou ela se apega totalmente a isso, nesse objetivo de vou criar uma identidade, né? Eu preciso trazer uma singularidade para a música, porque obviamente a gente não vai estar falando nessa época de a música pela música, a arte pela arte, né? Como a gente hoje fala, de, enfim, Fukimaki e toda essa galera. Exatamente, que hoje é muito fácil para a gente pensar nisso. Mas o que se entende lá? Então a música, o papel da música era reproduzir uma realidade no sentido assim, é mera ferramenta, e não um instrumento para que a gente tenha um significado, que mexe, que move, etc. Assim, posso ser grosseiro e posso estar totalmente errado, mas acaba sendo assim, um canal para passar uma mensagem, e não necessariamente um foco, os olhos para esse canal. Sim, não necessariamente uma... igual eu também não quero ser grosseiro aqui, porque, enfim, mas não é necessariamente aquele lance da arte, né, de expressar ali uma criação. Eles estão usando aquilo ali como ferramenta mesmo.
Eu consigo ver É dessa como se forma. fosse vou usar um termo aqui, evangelismo nu e cru. Não tinha, era aquela coisa, ó, nossa fé é essa, a ser de Jesus, porque senão tua eternidade é no inferno. É um lance de trincheira mesmo, trincheira. tá delimitando ali. Exato. Isso, exatamente. Hoje não, hoje Tem um a gente já aspecto. traz uma perspectiva do evangelho que ela é como um todo, né, que Deus ele pode agir, que Deus Graça comum, graça né? comum, muito forte isso, né? Então tem muito dessas coisas, né? Mas você estava falando de Luiz de Carvalho e tem umas histórias bem engraçadas minhas, viu? Luiz de Carvalho. Oxi. Vai, manda então. Velho, eu lembro que, ó, Luiz de Carvalho, quando eu acessei o link que vocês mandaram, tanto do Feliciano quanto do Luiz de Carvalho, eu disse, meu Deus, eu já peguei nesse disco na casa do meu avô, velho. Eu já Legal. vi meu avô. E é engraçado que tem uma música do Luiz de Carvalho, Se Isso Não For Amor, até pouco tempo, o meu pai estava ensinando para o meu sobrinho de 5 anos. O meu sobrinho é louco por música, ele é louco por Luiz Gonzaga, ele é louco por música cristã, tudo que é música. Ele começou a ensinar a cantar o refrão dessa música com vozes divididas, velho. E é lindo ver o meu sobrinho de 5 anos cantando essa música, sabe? E é antigona, eu não sabia que era do Luiz de Carvalho. É muito antigo. O Luiz de Carvalho, ele nasce em 1925, né? Então, olha só, a gente está falando do Feliciano, que nasceu em 1920. Então, em 25 nasce Luiz de Carvalho, em São Paulo, tá? O Luiz de Carvalho, ele tem uma história um pouco mais peculiar, porque é o seguinte, antes de se converter, ele já era músico, e ele já tinha uma carreira musical, tá? Então, assim, eu até procurei muito na internet para ver se eu achava aqui. Ele tinha um grupo que chamava Conjunto Havaiano. Não era um grupozinho qualquer, não. Eles faziam sucesso, eles excursionavam pelo país inteiro, até mesmo para fora do país, da América do Sul. E eu procurei de tudo quanto é jeito, garimpei aqui, mas eu não achei nada, assim, nenhum registro do tal do Conjunto Havaiano. Queria ver, pra gente ter um pouquinho de referência de como é que era. Mas aí, em 47, inclusive em uma das apresentações da banda dele, do Conjunto Havaiano, ele estava andando na rua, tinha um evangelismo acontecendo na rua, né? E aí ele ouviu a mensagem do evangelho, se converteu. A história fala que ele ainda tinha alguns contratos para cumprir com a banda dele. Ele cumpriu os contratos, mesmo já tendo se convertido e tudo, mas não rendeu muita coisa. E aí, em 48, ele lança o primeiro trabalho dele. O Luiz de Carvalho, ele acho que ele é até um pouco mais conhecido, né, que o Feliciano, por conta da relevância das músicas que ele lançou e traduziu, ele ficou bem mais conhecido. Ele foi o primeiro cantor evangélico a lançar um LP. Né? O Feliciano foi o primeiro a lançar um EP, que é o Extended Play. O LP, que é o Long Play, que é o de 33 rotações por minuto, que já tem ali acho que 4 ou 5 músicas de cada lado, já é vamos dizer assim, uma tecnologia um pouquinho mais avançada para a época, né? E ele é o primeiro cantor evangélico a lançar um LP de 33 rotações por minuto. Ele lança isso em 1954, tá? O Luiz Carvalho também foi o fundador da gravadora Boas Novas, que mais tarde foi adquirida pela Bom Pastor. A Bom Pastor todo mundo conhece, todo mundo assim, né? O pessoal que tem um pouquinho aí de tempo de igreja conhece a Bom Pastor, que foi uma gravadora que lançou vários nomes, por exemplo, o Paulo César Baruch, né? Cristina Mel, entre outros, já mais famosinhos aí da nosso passado mais recente. Então, por isso que talvez ele seja tão famoso assim. E em 1958 ele lançou um LP chamado Musical Boas Novas, que vendeu mais de 200 mil cópias, tá? E aí a gente tem que pensar, gente, LP, bolachão, de porta em porta, o cara conseguiu vender 200 mil cópias. Isso em que ano? De um LP evangélico. 1958. Gente, a gente tá falando de uma época que 200 mil cópias, para a proporção da população brasileira, é muita coisa, velho. É muita coisa. É muita coisa. 200 mil cópias. E o Luiz Carvalho também, ele ficou famoso por ser vamos dizer assim, o ator ali responsável por introduzir o violão na igreja, lá em meados da década de 50, tá? Então, assim, ao que tudo indica, até a década de 50, o violão também era um instrumento catalogado do inferno, né? Então, o diabo também era dono do violão. Mas, assim,
brincadeiras à parte, a gente volta naquele contexto que a gente estava falando, de, poxa, a música boêmia usa violão, né? O pessoal tá usando o violão lá fora, a gente não vai usar o violão aqui dentro. Tá? Ele foi muito criticado por isso. E aí até, assim, em 69, que já é um pouco mais pra frente, né, no finalzinho das décadas das quais a gente tá falando, ele lançou um LP de música instrumental chamado O Violão Convertido, que é muito legal, recomendo muito. Se você procurar no YouTube, você vai achar esse LP completo aí, com boa qualidade. E assim, ele é instrumental e tudo, o Luiz Carvalho vai solando as músicas, né? Mas olha, pra quem gosta de guitarra, igual eu sou guitarrista e tudo, quem gosta um pouquinho de violão, já vai curtir, tá? Porque quando a gente olha muito pro passado, a gente fala assim, meio que com respeito, né? Assim, é uma música legal, né? Meu avô gostava, meus pais ouviam, dá aquele sentimento de nostalgia, talvez aquela questão da memória afetiva, né? Da audição afetiva e tudo mais. Só que esse LP, o Violão Convertido, é bem legalzinho, tá? Não é só por causa da memória afetiva, não. Já é bem massinho já. Isso foi em 69 já, né? Talvez tenha sido, David, ele tenha, assim, vamos dizer assim, que é difícil para aquele contexto, mas assim, ele tenha dado os passos mais largos que o próprio pastor Feliciano Amaral, por causa do know-how que ele tinha, né? Antes de se converter. Sim. Ajudou muito. Sem dúvidas. Ele já era um músico, né? Ele já tinha banda, então ele entra com tudo ali. Ele se apresenta também em uma dos eventos do Billy Graham. Então ele tem ali a exposição, né, do trabalho dele para muita gente. Então esses eventos do Billy Graham também é um caso à parte também, que dá quase outro programa para a gente falar sobre isso, sobre aquela questão, né, dos gringos vindo para cá e os evangelismos em massa, aquela coisa toda, tá? Ao longo da carreira do Luiz Carvalho, ele gravou aproximadamente 70 discos, tá? Morreu em novembro de 2015, recente também, faleceu recentemente. E eu separei aqui 3 músicas das mais conhecidas dele, e aí eu acho que são músicas que provavelmente todo mundo conhece, né? O cancioneiro aí da música evangélica. Provavelmente, se você é evangélico há mais de 10 anos, você já ouviu alguma dessas músicas aqui. A primeira delas é Divino Companheiro. Você pode soltar aí um pedacinho pra gente. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Essa Divino Companheiro já fizeram várias regravações dela, né? Então você tem ela moda de viola, enfim, chorinho, enfim, ela é uma música muito legal. Divino Companheiro. Se Isso Não For Amor, que também rodou muito, tocou muito nas rádios. Essa aí foi. Eu acho que o disco do meu pai deve ter furado, velho. Né? E essa aí eu escutei muito, véio. Não só com meu avô, como meu essa pai. É muito legal, essa é muito legal. Essa música também é bem massa. E é linda, a letra dela é linda. Muito bonito, muito bonito. Aí tem, acho que até Nelson Ned já cantou essa música, enfim. Mas essa última aí é mais clássica, hein, que tu vai falar, hein? Então, e aí a última música que a gente separou aqui é a Porque Ele Vive, que também, aí que tá, eu não sei, tá? Ela é versão, não é? Essa música é uma versão de uma música gringa, não é? Cara, eu nunca ouvi falar dessa ser uma versão música gringa, mas eu sei que toca até hoje lá na igreja, e tirando lá na igreja, eu só escuto em velório. O que eu acho assim, que eu acho que poderia se utilizar mais, sabe? A gente podia fazer novas roupagens dela. Sim, músicas marcadas em velório, né? Vai ter mais umas aí pra frente. Tem uma também que é de velório, de outro músico aqui, que eu tô vendo. Tem, vai ter. Então, essa Porque Ele Vive, talvez os nossos ouvintes consigam nos ajudar. Eu até pesquisei um pouco para ver se eu achava o autor dela mesmo, o compositor,
pra ver se ela veio de fora ou se ela é daqui. Mas eu achei versões dela em inglês. E aí eu não sei se assim, não sei, sabe? Será que eles pegaram a música em português, né? E traduziram ela para o inglês? Eu acho que é bem mais fácil a gente ter pegado ela e feito uma versão dela em português. Que seja, é uma música muito legal, uma letra muito boa. E foi ele que trouxe. Foi ele que trouxe, sim. E tem ela hoje em dia a gente tem ela de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é gosto aí, né? Várias texturas. É uma música muito legal também. Bom, e é isso. Sobre Luiz de Carvalho, que eu tinha para falar, resumidamente aqui, né, gente? Nós estamos correndo aqui, fazendo uma maratona aqui pelos nomes. Mas seria basicamente isso. Se quiser conhecer um pouco mais dele, vai no YouTube que tem muita coisa. Não, inclusive, a gente vai deixar na descrição do episódio os links de cada música, pra vocês escutarem na íntegra. E escutarem até outras dos caras mesmo, né? Sim, é como eu disse, se você digitar o nome dele lá no YouTube, você vai ver lá um monte de LP completo lá. Enfim, e aqui a gente está colocando que, bom, eles vêm aí na década de 40, Luiz Carvalho já na década, começando ali em 50, né, e tudo, mas a carreira deles se estendem por várias décadas, né, daí pra frente. Verdade. Então, e é legal porque a textura vai mudando também, a forma de som, né, deles vai ficando mais brasileira e tudo mais. Mas é isso. Outro nome que eu coloquei aqui pra gente dar uma conferida é o Edgar Martins. Tá? O Edgar Martins nasceu em 29, em São Paulo, também era pastor batista. Ele iniciou a carreira dele já na década de 50, lançou aproximadamente 20 trabalhos, faleceu em 16 de novembro de 2005. Tá? Aí, mais uma música de velório aí, né? Se a gente pode não, é interessante que a gente vê que a produção que os batistas fizeram para a música cristã brasileira num primeiro momento foi muito boa. Sim. E foi num volume. E olha, isso se estendeu, eles como protagonistas dessa produção, velho, até pelo menos quando era pequeno. Que quem ditava a novidade eram os batistas. Eu não sei se vocês lembram disso. Sim. Né? Não. O Batistas e Assembleia, né? A gente vai falar um pouco mais à frente também do Josué Lira, que é o próximo nome, inclusive. Então, assim, quem dominava tudo nessa época era esses primeiros, né? São pastores batistas. E quando a Assembleia entra ali na década de 50, ela domina tudo também. Muito bom. Mas me fala aí, então, essa música realmente do Edgar Martins é bem velório, e essa é uma versão em português, né? Sim, sim. Mas é uma música belíssima. Aí soltando ela aqui. Muito bonita. Inclusive a versão que a gente vai soltar é uma versão que eu achei muito legal, porque dá aquela pegada de antigo, velho. Sim, de vitrola mesmo. Vitrola, né? Você sente a rotação ali do disco. É muito legal. Com certeza. Bom, e essa outra, Quando Se Fizer Chamado, também acho que vale a pena colocar um trechinho aí pra gente. É uma música bem conhecida dele também. Que é uma música legal também. Gosto e bem ritmada pra época, né, cara? Sim, sim. Música de marchinha. Né? Meio country, né? Não é a marchinha do Brasil, que é marchinha do Brasil é carnaval. Aí não podia. Sim, não é, certamente essa música não é ali da década de 50, né, ali onde as coisas estão meio engessadas ainda, né, tem todo aquele estereótipo, né, de, essa música é boêmia, é música do mundo, não. Então, com o tempo, né, essas barreiras vão sendo transpostas, né, então a gente tem que saber fazer esse filtro e olhar. Se você pegar, por exemplo, o trabalho do Luiz Carvalho, do comecinho mesmo do trabalho dele, você vai ver que tem aquele formatão ali de década de 50 da igreja mesmo, de traduções, de harpa e tudo mais, mas na medida do tempo eles vão se soltando mais, né? E outra, a gente tem que ver a realidade do cara. O Luiz de Carvalho se converter. Então, assim, a gente sabe que quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente chega naquela fase de negar tudo. Nega tudo, que às vezes até influencia você a cair. Então era melhor ele negar tudo e seguir a linha, depois que ele tivesse um amadurecimento mesmo na fé dele, ele começar a tentar, né, dar um passo a mais. Talvez pode ter sido. Até pouco tempo atrás, né, já era muito difícil você tentar, enfim, construir música cristã com estilos, né, um pouco mais agressivos e tudo mais, até, sei lá, isso coisa de poucos anos atrás, né, então imagina na época, né? Então tá, o próximo nome que eu separei aí pra gente é o Josué Lira, muito famoso também. O Josué Lira é uma lenda, né, na verdade. Ele nasceu em 33, na Bahia,
Ele se formou em Química, mas acabou nunca exercendo a profissão como na área dele, que ele se formou. Que ele sentiu ali que ele tinha jeito para música e tudo. Iniciou a sua carreira antes de se converter também. Se apresentou em boates, em bailes. Em 61 ele se converte e começa a lançar os seus trabalhos de música evangélica, assim, por assim dizer. O Josué Lyra, cara, lançou mais de 150 trabalhos, tá? Entre LPs, compactos e CD. O cara tinha uma média de lançamento de 9 trabalhos por ano. Não, esse era uma máquina. Esse cara era uma máquina. O cara era uma máquina. Então ele tinha uma média muito alta. Enfim, se você procurar aí Josué Lyra no YouTube, você vai ver a quantidade de músicas que esse cara... E esse aqui era canelinha de fogo, né, velho? Esse então, é isso que eu ia falar. pentecostal. O Josué Lyra, já ali no comecinho da década de 60 e tudo, ele é o responsável pela introdução dos famosos corinhos, né? Até uma das músicas que eu separei aí, ó, Que Calor É Esse? O pessoal que é de igreja pentecostal, e eu, por exemplo, sou de igreja pentecostal, né? Nasci em igreja pentecostal, e isso aí rolava demais na igreja, né? Culto de libertação e tudo mais era o que tinha. E a gente, certamente, eu não sabia que isso era Josué Lyra, né? Isso a gente vai saber depois. O Josué Lyra também é responsável por introduzir ritmos um pouco mais variados na música cristã. Ele que traz um pouco de country, um pouco de rock, valsa, marcha, salsa, enfim. Ele já era um cara mais eclético, por assim dizer. Que vale lembrar, né, David e Alisson, que essa questão de vir com novidades musicais parte primeiro aqui no Brasil das igrejas pentecostais. Sim. Partem deles. A contribuição dos pentecostais nisso aí é formidável. Sim, como eu disse no começo, tem uma época que a Assembleia ela domina mesmo. E aí o Josué Lyra, inclusive, tem um trabalho em homenagem às Assembleias de Deus, que é um LP onde ele as músicas, nas composições dele, ele vai citando o nome das pessoas, dos fundadores da igreja, de quem trouxe para cá e etc. Um trabalho bem interessante também para a gente pesquisar aí. Ele morreu em 3 de dezembro de 2001 e as músicas mais conhecidas, coloquei 2 aí pra gente, foi a Que Calor É Esse e Não Se Pode Matar um Crente. Vocês vão ouvir na seguida. É engraçado, né, cara, que tipo, como eu venho de uma realidade de igrejas reformadas, então eu praticamente não escutei Josué Lyra, né, com meu avô, com meu pai, né. Mas, por exemplo, os 3 primeiros eu escutei muito fácil. E o próximo, então, velho... Tem um detalhe, gente, que eu tava lembrando aí, até justamente com o Josué Lyra, né? Essa questão dos corinhos. Pesquisando sobre a temática, eu tava dando uma olhada no livro do Marco Teles, do Coletivo Candeeiro, né? Que é A Vida Após o Gospel. E aí ele começa já falando sobre essa diferença de nomenclaturas, né? Entre a gente fala de música, hino e corinho, né? Então, que o crente ele não faz música, né? Ele faz hino, porque aí você vai convertendo o parado para deixar de uma forma mais espiritualizada, né? E o corinho é algo muito específico, aquela melodia simples, básica, para fixar na cabeça, né? E assim vai. É muito interessante como até a polarização em termos, hoje a gente vê muita gente falando que se é música gospel, é hino, né? Então, dentro da igreja não se produz música, se produz hino. Só que hino tem todo um conceito por trás, né? São músicas emblemáticas, né? O hino nacional é uma música emblemática, tem uma aclamação popular ou uma relevância social. E é muito curioso quando a gente olha assim, como isso vai enraizando, né? E a gente nem percebe como até o vocabulário gospel e os conceitos, eles vão construindo essa diferença entre sociedade, igreja, e esses caras, eles fazem isso ou começaram a plantar essa semente de uma forma muito significativa. Mais uma vez, não é uma questão de estar julgando se está certo ou errado, né? Então, a gente não tem essa pretensão aqui. Mas é muito importante ver como a gente separa demais as coisas, né? Da realidade daquilo que é referente à igreja, né? Que é música evangélica, é música cristã, ou é música. Música feita por cristão é outro rolê, né? Então é importante como tá tão dentro da nossa cabeça que a gente nem percebe. Sem dúvida, cara. Verdade. Sem dúvida. É engraçado, velho. Eu lembro que, uma curiosidade sobre o cenário de hino, velho. Eu só fui lembrar disso. Eu lembro que eu tinha lá meus 16 anos, aí aquela coisa, né? Tipo, vou tocar rock na igreja. Rock na igreja, vou ter uma banda, tive uma banda.
Aí na época, até chegar na banda que eu passei um bom tempo, tenho os meus amigos ali. Aí eu tive uma banda, velho, na tentativa de fazer uma banda de hardcore. E aí, velho, tinha um amigo nosso que ele era da banda, a banda não durou nem 3 meses, o cara era de outra igreja, uma outra realidade de igreja, velho. E é engraçado que a gente fazia a música. E aí, meu irmão, compôs a música? Ele, música não, hino. Aí, velho, eu ficava imaginando, meu irmão, um pau do caramba, uns sons tipo Dead Fish, o cara. Aí eu ficava, meu irmão, eu entrava numa crise, velho. Que era muita onda. Era muito engraçado isso. Sabe? Depois quero ouvir esse sonho, hein, esse hardcore que vocês faziam. Pô, velho, não tem nada gravado. Tem na minha outra banda, né? Mas aí eu mando pra vocês aí. Eu até achei, não tinha nem no meu computador, achei com um drive de um amigo nosso, que ele mandou, eu mando pra vocês aí. Manda aí que a gente até publica no AM. Opa, beleza, eu mando até a foto dos caras, da gente da época. Eu não vou botar da época não, que era feio pra caramba, eu vou botar agora. Vou botar mais recente. Mas vamos lá. Bom, agora a gente já se aproximando, né, pro final da história proposta aqui, que a gente está pensando em falar hoje de década de 40, 50 e 60, em meados da década de 60, a gente tem a chegada de Jaime Kemp e Judith Kemp. Eles chegam ao Brasil como missionários em 66, e aí eles vão fundar o que a princípio seria chamado de Projeto 7, tá? Que foi o nome do primeiro projeto, porque era, vamos dizer assim, o 7º projeto do Jaime Kemp, né? Mas logo que eles começaram a dar corpo para esse trabalho, o Projeto 7 se tornou em Missão Vencedores por Cristo. E aí só de falar Vencedores por Cristo, a galera já treme aí, né? Porque Vencedores por Cristo tem uma história que, como eu estava falando com você, né, Diel, mais cedo, se a gente quisesse, a gente poderia ter vários programas para falar só de VPC. Tá? Mas aqui, como a gente está tentando fazer um panorama, um briefing rapidinho sobre a história da música, ali no começo, no meados de 60 para 70, nasce Vencedores por Cristo, que era uma iniciativa evangelística mais voltada para jovens universitários, tá? Interdenominacional. Eles recrutavam esses jovens e montavam grupos com esses jovens e na tentativa de pregar o evangelho através da música, tá? Então ali em 67, na verdade, desculpa, em 68, a primeira equipe do Vencedores por Cristo vai lançar o primeiro estúdio, né? Eles vão lançar o primeiro álbum de estúdio deles, que é um compacto também, que tem, acho que são 2 músicas de cada lado, e eu separei 2 aí pra gente ouvir, que é a Mais Que Vencedores e Ao Meu Redor. É bem interessante a gente ouvir esse primeiro trabalho do VPC, porque você percebe ali, né, o sotaque dos gringos, né, os caras aprendendo a falar em português ainda, e eles trazem, né, aquele monte de música que eles já cantavam lá fora, músicas boas, tá? E eles traduzem aquelas músicas e começam a cantar aquelas músicas em português. Então quando você vai escutar aí o Ao Meu Redor, por exemplo, você vai ver o sotaque dos gringos tentando falar o português e tudo. A gente não vai criticar isso, a gente não tá nessa postura aqui, a gente não tá nesse lugar, nesse patamar, tá? Para criticar isso. Era o que eles tinham, era a missão deles, eles estavam aqui para falar de Jesus, e era o conteúdo que eles tinham. E, gente, né? a gente vê pelos frutos, né? Pronto. A gente olha os frutos, claro, do Vencedores por Cristo, que tem até hoje. E para eles era muito mais prático, né? Poxa, eles vão chegar num país, enfim, poxa, até a gente entender tudo que está acontecendo aqui, todo esse contexto histórico que a gente falou que agora no começo desse programa, né? Não é. Vamos lá, a gente já tem pronto isso aqui, ó. Vamos falar disso aqui. Como a gente falou agora há pouco, né? É a nossa arma, é o nosso instrumento. Bom, elas já estão prontas em inglês, vamos traduzir isso e vamos levar. O Vencedores por Cristo vai começar a produzir música brasileira só lá para a década de 70, e ali em 76, 77, com o álbum famoso De Vento em Popa, que a gente vai falar na próxima década, né, que aí realmente revoluciona a música cristã brasileira, porque aí eles começam, sim, a incrementar elementos da música brasileira, né, o violão, a bossa, enfim, o samba, e aí é outra história, é outro programa. Eu não vou dar spoiler de quem passa por esse momento, nessas décadas, por essa banda, na verdade, que vocês vão ver o quão importante é o Vencedores por Cristo e o quão eles influenciaram, né?
Muito é um dos grupos interessante. mais relevantes. Gente, né? olha, a influência do Vencedores por Cristo, é só um adendo aqui. É o Jaime Kemp. Olha, quando a gente fala hoje de líderes que falam sobre sexualidade, líderes cristãos que falam sobre sexualidade na atualidade, a gente pensa em Andréa Vargas. Mas, gente, olha, para quem é um pouquinho mais antigo, não teria Andréa Vargas se não tivesse um Jaime Kemp abrindo as portas. Quem é mais antigo sabe do que eu estou falando, da produção bibliográfica dele, das palestras que ele deu. Quem teve a oportunidade de ver palestras, eu tive. Assim, sensacional. Ele quebrou paradigmas, né? Veio com a ideia dos grandes conjuntos, né? Dos conjuntos. Eles dão Sim. essa partida. Então, assim, é um cara que pensa fora da caixa. Até hoje. Isso. O VPC, como você disse, eles dão início, se a gente for olhar os últimos 3 nomes que a gente citou, os 4 na verdade, né? A gente falou de Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho, eram pastores, eram cantores, Edgar Martins, Josué Lira. Mas aí vem Vencedores, né? Vem VPC, que é um grupo, né? E aí eles começam, aí a partir de VPC vão começar a surgir as bandas, enfim, aí é história, né? A gente vai falar isso nos próximos episódios com certeza. Mas aí no finalzinho da década de 60 a gente tem a entrada, né, o advento aí dos Vencedores por Cristo, com a primeira equipe, com essa música américo-brasileira, isso assim, se a gente pode dizer assim, que foi muito importante para a nossa história. Gente, a gente vai soltar para vocês agora Mais Que Vencedores e Ao Meu Redor. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém, meu ser, bem certo estou que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Mais que vencedores, por Deus que nos amou, maior poder não ouvir, e agora habita em nós. O inimigo é grande, mas Deus conosco está. Quem pode enfrentar-nos? Ele é nosso capitão. Conquistaremos sem temor, lutando com fervor, descansando em seu amor, até que volte o Senhor. Pois mais que vencedores, por Deus que nos amou, maior poder não ouvir. É interessante que esse é ao meu redor, cara. Meu pai também canta pra caramba. Sabe? Canta muito essa música, velho. É muita onda, é muito legal. Pra mim Muito legal, né? tá sendo uma oportunidade maravilhosa isso aqui. Não, pra gente também. Vencedores por Cristo, assim, a relevância que eles tiveram mesmo, certamente também eles não tinham ideia, né, do que eles estavam construindo ali naquela época. Mas são inúmeros grupos, eles lançaram inúmeros artistas para a música hoje. Enfim, eles pavimentaram um caminho muito importante para a música cristã brasileira. A gente vai falar mais deles aí, sem dúvidas. Com certeza. Bom, e é isso, assim, a gente separou esses 5 nomes para vocês.
Para quem talvez não conhecia nada de música cristã brasileira das primeiras décadas, né, já tem aí um dever de casa considerável. Com esses nomes aí você vai pesquisar lá Feliciano Amaral, Luiz Carvalho principalmente, tem muita coisa deles na internet, no YouTube, você vai encontrar os LPs dele. Então, se você gosta mesmo de história e tudo, vai atrás, escuta esses caras, porque quando eles chegaram aqui era tudo mato, né? Pois é. Se não fossem eles, a gente não ia ter essa sofisticação que a gente tem hoje, essa qualidade também que a gente tem hoje, esse amadurecimento, né? Não, claro que não. Essa diversidade também, né? E... Gente, me fala aí um pouquinho aí. Eu hoje não vou dar dicas culturais nenhuma, porque o programa foi dicas culturais o tempo todinho. E eu tô com caras que vão estar vindo com novidades aí. Me fala aí quais foram as últimas novidades do Apenas Música. Vai lá, Alisson. Você é o cara do marketing. Então, gente, mais uma vez é uma gratidão enorme a gente estar entrando dentro dessa saga, né, de comentar sobre a trajetória da música cristã. E no Apenas Música a gente está trazendo sempre essas novidades daquilo que as bandas que estão surgindo, bandas que estão querendo dar seus primeiros passos, a galera que está querendo uma visibilidade. Então, se você é banda, se você é artista, se você quiser, cara, é só entrar em contato com a gente, compartilha lá, entra no inbox, entra pelo site, pelo Facebook, pelo Instagram, compartilha lá com a gente o trabalho da tua banda. Como falamos no início, temos o I'm Collab, que vem falando um pouco, um espaço para que as bandas possam estar enviando e também para usuários, seja eles quais forem, mandarem suas críticas, suas análises, suas sugestões. Então é um espaço muito aberto, a gente acabou de lançar isso há poucas semanas, e o nosso desejo é tornar a questão colaborativa, não fazemos isso sozinhos. Tem muita gente que também vai estar compartilhando, que traz as indicações, então esse espaço é muito aberto. Das próximas, a gente acabou de lançar uma playlist, né, de Sunset. Então, quem quiser ir curtir um final de tarde tranquilo, ou mesmo dias chuvosos, ou seja lá o que for, mas a sua mente, você quer voltar para um momento agradável, então segue lá a gente para isso. E tem um detalhe que no Apenas Música trabalhamos com todos os estilos musicais. Então é muito comum você ver a gente falando sobre MPB e daqui a pouco estamos falando de metal. Então daqui a pouco está falando de reggaeton e daqui a pouco está falando de forró. Então é uma farofa incrível. E isso eu acho que é uma das coisas mais belas que a gente consegue fazer, porque você tem que estar aberto, né? A gente convida as pessoas a estarem abertas a ouvir e entender. Basta que a música seja boa, que ela tenha uma coerência teológica e que ela propague o evangelho, e o restante é uma questão de gosto. Eles fiquem abertos aí para vocês compartilharem, para vocês conhecerem e também colaborarem. Fiquem à vontade para isso. É isso aí. Tu falou tudo. Sem mais. Não, e é engraçado, porque Alisson fala assim, dias de sol ou chuvosos, porque aqui em Recife não faz frio, velho, só chove no inverno. Não faz, aí pra gente aqui sei bem como é que é. Entendeu? Pra gente é complicado, né, Alisson? Não, e em Recife tem um detalhe. Exatamente, pô. E você tem que medir, você tem que perguntar como é que tá o tempo em cada meia hora, né? Porque meia hora tá chovendo, daqui a pouco aparece o sol do caramba, daqui a pouco começa a chover de novo. E é chuva e não tem frio, não existe frio, né? Se dizer, o mais frio da gente é 23 graus por aí, né? Então é o máximo. Isso aí de perto aí. Pois é. Cidade muito boa. Pois é. Mas é isso, cara. Eu quero, finalizando aqui minha parte, agradeço aí pelo convite. A gente tá só no comecinho da história, né? Vamos ter mais desafios aí pela frente, falar mais de VPC, vamos falar de outros grupos que vieram depois também, vamos falar do início do movimento gospel, vamos falar um pouco de rock, como é que o rock chegou na igreja, enfim, vai ser muito legal, vai ser uma aventura, tenho certeza que gratificante no final, né? Hoje já foi muito gratificante falar um pouco aí de artistas que não são né, assim, contemporâneos nossos, assim. Eu não, quando eu era criança, eu não, sinceramente, eu não vivi esses caras, né? Eu sou de uma outra época, mas meu pai ouvia, meu avô ouvia, e foi muito legal fazer essa viagem no tempo aí com vocês. Espero que vocês tenham
podido absorver alguma coisa, pelo menos os nomes aí. Nos perdoem qualquer blasfêmia aí musical que a gente tenha falado. Talvez a gente deixou de citar alguém muito importante. Sempre vai aparecer aquele cara, mas vocês não falaram de fulano e tal. Pois então vamos fazer o a seguinte. gente tentou falar dos mais importantes. Vamos fazer o seguinte, se vocês acham que a gente esqueceu de alguém, lá no post do Instagram, quando o post do episódio, vocês citam lá alguém, ou se não, pronto, eu quero lançar um desafio, se vocês conhecem alguém do Vencedores por Cristo, ou seguem, meu irmão, marca esses caras, que eu queria muito, velho, que esses caras ouvissem, sabe? Que a gente tem um carinho, um amor, assim, sem conhecê-los, né? Eu acho que Alisson e David também devem compartilhar o mesmo sentimento. Eu quero agradecer por Deus ter mandado, não só vocês de Vencedores, mas os nossos irmãos que vieram antes. Vocês não sabem como vocês foram importantes pra gente, sério mesmo. Exatamente, eu acho que faz um adendo aqui. Até a minha fala talvez pode ter soado um pouco crítica demais sobre a igreja e sobre todos esses movimentos, mas devemos um profundo respeito à trajetória de todos esses homens, né? Que basta a gente olhar para a Bíblia. Não tem ninguém perfeito na Bíblia, né? Todos os homens são grandes homens, mas grandes falhas, né? Então, quando a gente olha para a trajetória da igreja e da trajetória da música, vão ter erros? Vão, claro, obviamente. Vão ter muitos acertos. A gente deve, no mínimo, respeito por essa trajetória, porque isso faz parte do que nós somos hoje, né? Seja da música, seja dos acertos e erros. E é muito fácil a gente olhar para trás e começar a apontar, né? Mas daqui a 20, 30 anos, quando a gente olhar para 2020, por exemplo, ou quando nossos filhos e netos ouvirem esse podcast, se existir ainda, eles vão olhar e dizer, nossa, né? Quem são esses em 2020 falando sobre isso? Então, é importante termos essa autocrítica e entendemos que temos nosso local na história, né? Temos uma visão limitada sobre isso, mas precisamos estar abertos a isso e respeitar a trajetória de todo mundo. Isso. Verdade. Lembrando que os velhos no futuro seremos nós. Né? Já somos, né? Quase. Em algumas coisas, assim, somos velhos sim, sem dúvida. Gente, muito obrigado, gente. Olha, vocês não sabem como eu aprendi, né? Como eu fiquei sabendo de coisas novas. Eu acho que a galera também ficou. Eu quero agradecer em nome do Cuscuzcast a casa de vocês, né? Semana não, mês que vem eu vejo vocês, né? Pra gente bater mais um papinho aí. Tem mais décadas, gente. Esse túnel do tempo agora vai ser muito massa, né? Como já foi esse programa. Deus abençoe, viu? Deus abençoe mesmo vocês. Deus abençoe vocês. Foi um prazer mais uma vez. Obrigado aí pela paciência em ouvir a gente até agora. E tamo aí. Mês que vem tamo aí pra falar de década de 70. Isso aí, galera. Com certeza. E sigam lá Apenas Música. Acessem o site lá, apenasmusica.com.br, e vocês vão ver todas as nossas redes sociais, Spotify, Deezer, Instagram, Facebook, Companhia Limitada. Prazer enorme e vamos que vamos, é só o começo dessa longa jornada aí. Muito prazer. Falou, pessoal. Valeu, galera. Beijo do gordo, que vai ficar magro já já. Esse podcast foi produzido por